Então, menina, tá chegando aqui, ou já tá aqui em Portugal, tá passando por esse mesmo período que eu, esse período agora de férias. Olhe, se tu é imigrante aqui em Portugal, se tá chegando, que tem filho, e também tá naquele tempo que você chegou assim e falou, e agora, o que que eu faço, meu Deus? O que que eu faço da minha vida? Eu preciso trabalhar, meu marido precisa trabalhar, não tem quem fique com as crianças. O que que eu faço? Tá passando aí? Olha, eu vou falar aqui nesse vídeo como funciona aqui as escolas em Portugal. Para você que já está aqui, vai começar essa experiência agora 2026, 2027, para você que ainda está querendo vir e para você que também tem curiosidade, né? Porque tem coisa que a gente gosta de saber. Eu sou super curiosa, gosto de saber muita coisa. E eu vou te falar aqui na prática. Eu vou dizer quanto a gente paga, horário, período de matrícula, como é que funciona o ano letivo. Pronto, eu vou esmiuçar tudo aqui para você. Agora, principalmente, eu vou falar a vocês como nós conseguimos sobreviver há 4 anos vivendo essa questão aqui das férias. Quais foram as soluções que nós tomamos, que nós tivemos. E fique aí e você vai saber. Se você não me conhece, eu me chamo Nívia. Eu imigrei com minha menina quando ela tinha 1 aninho de idade, com meu marido. Nós somos imigrantes aqui em Portugal. E como eu falei, nós vivemos essa experiência já há 4 anos, essa experiência de férias escolares. E uma das questões que mexe muito com a nossa vida, com o nosso cotidiano como imigrantes, é exatamente isso. Férias, trabalho, essa organização familiar, né? Pagamentos, e você não tem uma rede de apoio. É quem busca, é quem leva, se a escola fecha, semanas que às vezes a escola fica fechada, porque aqui tem os intervalos também durante o ano de mini férias, você tem que estar preparado, é um dia que a escola tem uma reunião, você tem que pegar seu menino mais cedo, ou então seu menino também ficou doente, né, você vai ter que pegar. Então, é todo esse esquema aí, você tem que vir preparado, porque acontece, uma hora ou outra vai acontecer, então você vai ter que dar seu jeito. Porque assim, não é como o lugar de que você nasceu, né, o seu país. Lá você tem um pai, uma mãe, um parente, uma avó, uma irmã, uma sogra, que conhece ficar com a criança, consegue ficar com a criança, uma amiga. Aqui é totalmente diferente, aqui é você, se você vier com seu marido, você, seu marido, e se tiver irmão é bom, porque já consegue, né? Se for irmão de maior é bom, já consegue ficar com a criança. E é isso. E depois você tem que ir construindo isso ao longo do tempo. A gente não tem quem dê um help aqui na gente. A rede de apoio é uma construção, que conforme vai passando o tempo, que aí você vai sobrevivendo e as portas assim vão se abrindo, você vai com conhecimento, você vai criando aqueles laços com pessoas e sabendo como é que funciona, que daí consegue dar seu jeito, né? Porque a gente não pode parar de trabalhar. Então, bora começar. Nós tivemos experiência com a IPSS até o momento. A Maia vai agora esse ano, 2026, 2027, para a escola pública. Então, eu vou falar para vocês, desde já que não são escolas iguais, vamos dizer assim. A IPSS é especificamente uma escola privada, em que você paga de acordo ao escalão. No caso, tem escola como a que a Maia estudou, que ela é uma escola beneficente. Então, no meu caso, ela estudou nessa escola durante 3 anos. 3 anos, meu Deus, foram 3 anos. Quando nós chegamos aqui, a Maia estudou numa escolinha pequenininha, que foi a que eu encontrei. E eu quero deixar bem em destaque aqui, é a nossa experiência. Eu não quero que você saia daqui dizendo que você mora lá numa cidade lá longe e diga assim, mas você está falando desse jeito e aqui não funciona assim. É isso que eu estou falando. Eu moro em Cascais. Então, eu estou falando de acordo ao que eu vivo aqui. Porque pode ter uma diferença ou outra, tá? No geral, o sistema funciona do mesmo jeito. Mas você pode, em cidades pequenas, não sei, encontrar
ser uma coisa mais pessoal, aqui funciona um pouco mais online, né? Enfim, aqui é a nossa experiência, tá bem? Então é isso, eu quero que você entenda o sistema para quando você chega aqui, ou você que está aqui, você possa matricular seu miúdo, sua miúda, tá bom? Para não ficar fora da escola. E a escola ajuda muito, gente, para a gente que quer trabalhar. Muitas vezes a gente chega aqui exatamente não tendo essa rede de apoio, e a gente precisa trabalhar, né? Porque a gente vem com dinheiro aqui, principalmente brasileiro, que vem com real, a gente precisa trabalhar para começar a ganhar em euro. Então, a escola ajuda, porque a escola aqui é em tempo integral. Então, é maravilhoso, já ajuda a gente a fazer um extra, alguma coisa assim. É primordial para a gente trabalhar e ir em busca dos nossos sonhos, né? Do objetivo que nós viemos para cá. Eu vou começar falando sobre matrícula. Como é que funciona a matrícula na IPSS? Como foi que eu consegui? Eu fui entrando nos sites. O que foi que eu fiz? Eu abri o Google, vi escolas, tá? Por aqui, pela redondeza. Primeiro eu coloquei a minha freguesia que eu moro e eu vi escolas por aqui. Depois eu fui colocando mais distantes. E o que foi que eu fui fazendo? Eu fui ligando, enviando e-mails, eu fui em poucas, mas fui, as que eu consegui, eu fui também. Eu e meu marido íamos, com quem podia ia, para resolver isso, para ter informações, tanto de valor, como funcionava a escola, entendeu? E principalmente se tinha vaga, né? Que é uma questão bem difícil. Quando nós chegamos aqui, eu já vim preparada para que, quando eu chegasse, eu pudesse ficar em casa com ela. Porque eu já, desde lá, eu já pesquisava e eu via a dificuldade de mães que já estavam aqui em colocar crianças na escola. Porque aqui, a partir dos 6, é que a criança não pode ficar fora da escola. Mas antes dos 6, você tem que ficar na fila de espera mesmo, você tem que ficar esperando, entende? Então, a escola que eu queria, que é que ela estudou agora, né? Inclusive hoje é o último dia. Ela foi e já estava em outra escolinha. O que foi que aconteceu? Quando eu cheguei, ela ficou de 3 a 4 meses fora da escola. Quando eu botava as escolas, nenhuma tinha vaga. Nenhuma. Então, eu acabei, depois de muito lutar, eu acabei achando uma lá. Porque assim, na altura eu estava morando no quarto ainda, né? Quando eu cheguei. E era ainda ser na freguesia de Carcavelos e Parede, mas era já em São Domingos de Rana, só que era próximo assim, vamos dizer, né? Porque tudo junto, é igual bairro com bairro, é isso. Então eu consegui nessa creche, tanto que só tinha 10 alunos, mas era maravilhoso. A diretora era uma portuguesa e a professora uma brasileira. Mas pense, assim, quando fechou a escolinha, porque quando a Maia saiu, inclusive o último ano dela, a escolinha fechou. Eu fiquei tão triste. E eu encontrei até ela na praia, ela veio falar com a gente e foi muito bom. E até hoje eu encontro a professora que é brasileira aqui. E a gente se fala, são pessoas maravilhosas. Enfim, só tinham 10 aluninhos nessa escolinha. E quando eu ainda estava lá, eu recebi a ligação dessa escola, dizendo que tinha aparecido uma vaga para ela e se eu tinha interesse. Eu disse, claro. Aí automaticamente foi bom, porque terminou o ano, aí ela começou o ano letivo já na outra. A Maia, ela faz aniversário dia 28 de agosto, então quando ela foi com 2 aninhos já. Começar na outra. 2, 3, 4, 5. 3 anos, porque ela vai fazer 6 anos agora. Como foi que eu consegui a vaga nessa escola? Como eu falei a vocês, que eu estava procurando, que eu entrava nos sites, eu ligava e tal. Tinha site que a gente preenchia uma ficha e ficava na fila de espera. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei na fila de espera e eles me chamaram para essa vaga. Tanto que depois que eles me chamaram, teve mais 2 que me chamaram. Mas ela já estava lá e assim, ela já tão pequenininha. Eu não quis tirar ela, né, de uma escola. Já tinha uma adaptação. Aí passar para outra adaptação eu não quis. Eu preferi deixar ela lá e foi a melhor decisão, porque a escola é maravilhosa. Eu paguei a matrícula, sim, paguei a matrícula.
feito um cálculo lá, um valor, se eu não me engano, na altura eu paguei 80 euros, porque foi de acordo ao escalão. Quando você vai fazer a matrícula, você leva seus documentos, o seu ordenado que você recebe. Na altura, só quem estava trabalhando era Luciano, né? Eu tinha já o recibo, eu trabalhava em uma empresa, mas a empresa não queria que eu emitisse o recibo para eles. Isso foi no início, tá? Hoje em dia eu emito meus recibos normalmente. Aí eu coço muito o nariz, gente, porque chega essa época, não sei o que é, essa pontinha que coça demais. Existe período para IPSS? Não. Você tem que inscrever, como eu fiz, como eu falei, que eu procurava nos sites. Tinha site que tinha uma folha, né, para preenchimento, que era exatamente para você ficar na fila de espera. Nesse caso de IPSS, quem escolhe a escola é tu. É uma escola particular. Você vai lá, você vê, pergunta, tem informações, vai vendo. E outra, eu não tive muita escolha não. Eu, graças a Deus, eu tive a sorte de cair numa escola que é muito boa. Deus mesmo. Mas eu também não ouço falar assim de escolas aqui que são ruins não, tá? Nem as públicas. Claro, gente, que não é tudo perfeito. Se você não vir preparado financeiramente para a criança ficar com alguém em casa, que foi como eu vim, tá? Porque não é assim, fato, não é conseguir uma vaga, não é certo, sabe? Não é uma coisa que você vai chegar assim, eu vou conseguir. Não, não é. Sabe? Quando é menor de 6 anos, não é. Agora, quando é maior, tipo, eles vão colocar a criança, você vai na junta, eles vão ver as escolas, ver qual tem vaga e a criança vai e começa, sabe? Quando é maior. Agora, os pequenininhos, venha preparado. Agora vamos para a pública. A pública, ela tem períodos de matrícula. No meu caso aqui, acho que foi de 22 de abril a 1 de junho, foi a matrícula do primeiro ano. Então eu fui, fiz o cadastro e tal, e fiquei aguardando. Quando foi final de junho, eu recebi não, eu entrei lá no portal, porque você ainda tem que ficar acompanhando. Eu entrei lá no portal e estava exatamente lá a escola que eu escolhi. Por que a escola que eu escolhi? Porque lá no portal da matrícula você tem que colocar todos os dados do encarregado de educação, que no nosso caso aqui é meu marido, e os dados da criança, e você tem que escolher 5 escolas na sua freguesia. Dentre essas escolas não podem ser repetidas e você não pode colocar menos de 5. Eu tô falando porque eu tentei, porque eu não conhecia. Aí eu coloquei, só assim fui procurando, coloquei a freguesia, coloquei a que eu já tinha escolhido como a primeira, e as outras eu fui lançando a sorte. Aí eu tentei colocar só 3, porque eu já vi crianças, inclusive, que saíram de lá da Ábila e estão nessas escolas. Eu via os pais levando, sabe? Aí eu escolhi essas. Só que o sistema não aceitava. Eu tentei repetir as escolas, o sistema não aceitou. Eu disse, vou caçar qualquer uma aqui, vou colocar aqui nas 2 últimas e pronto, e aí aceitou. Pronto, aí quando foi final de junho eu recebi o resultado de que ela tinha sido matriculada, e graças a Deus foi nessa, que eu já tinha escolhido. E outra, sabe por que eu escolhi essa? Porque além de ser aqui pertinho de casa, a uns 10 metros daqui de casa, quem trabalha na CAF, eu vou explicar já o que é CAF, quem trabalha na CAF é o pessoal de lá da escola que ela estudava. Eles se deslocam, alguns, né, todas as vezes deve ser regime de escala, e ele sempre vem dar apoio também. Então, de vez em quando, ela vai até ver as pessoas que ela via já na escola anterior lá com ela. Então, por isso, e também tem uma menina de lá da igreja, uma mulher de lá da igreja que trabalhava aqui na CAF. Agora ela está lá trabalhando na recepção da escola, mas ela trabalhava aqui na CAF e eu procurei saber dela também, e ela disse que é uma escola muito boa. Então aí foi logo minha primeira opção, além de ser aqui do lado, né? Fora que de não ter que pegar autocarro, ter que dar milhões de voltas, graças a Deus foi a daqui mesmo. Então, como eu consegui, eu já falei, foi através do portal da matrícula, nesse período, né? Cada ano tem o seu período certo de matrícula, já falei. E como escolher essas 5 opções, você coloca lá. Eu já vou lhe dizer uma coisa, não faça como eu. Eu tive muito poucas informações. Depois foi que eu comecei a me preocupar um pouquinho mais,
tá? Eu só perguntei essa menina da igreja uma vez, que ela estava lá trabalhando na Ábila, e umas 2 vezes, 2 mães me pararam, que eu estava esperando o autocarro para levar a mãe para a escola, elas me perguntaram onde é que ela estudava, e quando eu falei, ela disse, mãe, por que não coloca aqui? Aqui é uma escola muito boa. E ainda aproveita que ela está no pré-escolar, que ela já fica aqui, já fica até o 4º ano. Mas eu não quis que ela passasse por outra adaptação, por isso que eu mantive ela lá na IPSS, e só agora, porque não tinha jeito, na IPSS não tem até o 4º ano, só é o pré-escolar mesmo, então só agora não tinha jeito, tinha que matricular ela, e eu fui matricular agora na pública. Mas se eu pudesse deixar ela lá, continuava aí. E é exatamente isso, essa questão de vaga, que é tão difícil na escola pública, né? Mas como eu falei, a partir dos 6 já é obrigatório. Bem, o valor da IPSS eu pagava de acordo ao escalão. O que é o escalão? É um cálculo que as finanças fazem de acordo com o seu ordenado. Quanto você e seu marido recebem? Ou você sozinha recebe? Ou você sozinho recebe? Aí eles fazem um cálculo lá e é com base nesse valor que você paga a escola. No nosso caso, oscilou esse preço 4 vezes. Por quê? Primeiro, foi gratuito. Depois eles disseram que é raro. Aí ficou em R$ 72,61 €. Depois mudou para 120, não sei porquê. Porque todo ano refaz esse cálculo. E a gente sempre levou o mesmo documento, porque a gente nesse período não tinha mudado de nada. Então, ela foi e mudou. A gente foi, levou, pediu para eles verificarem de novo, eles verificaram. Foi para 90, não, foi para 88 e qualquer coisa. Quando foi esse ano, baixou de novo para 72 e qualquer coisa, 72,61, foi um negócio desse. Só que existe um acréscimo de atividades complementares, que era 12 €, que é educação física, música e inglês. Então eu pagava 84 e pouco, não é isso? Isso, 84 fração. Aí se tivesse passeio ou qualquer coisa assim, o que é que eles faziam? Eles mandavam no mês anterior, mas já mandavam o aviso, ó, esse valor é referente a esse passeio tal dia. Entende? Já vinha diluído. Por quê? Nos anos anteriores, vinha tudo de vez. Ainda mais em julho, que eles fazem tantos passeios. Imagine, a gente pagar às vezes 180, 200 € de passeios de vez, fora a mensalidade da escola. Então agora o que foi que eles fizeram, e eu gostei, porque foi uma programação antecipada, disseram que conforme fosse acontecendo, e tivesse alguma alteração, eles iam avisar, mas que achavam melhor ser pagado diluído, e ficou maravilhoso, eu achei maravilhoso, porque eles fazem realmente, tanto durante o ano, como em julho, fazem muitos passeios. Então isso vinha, tipo, o passeio vai ser em abril, já em março vinha a parcela do passeio, entendeu? E já vinha avisado, 20 € é disso aqui. Então foi bom. E também teve um passeio que foi até caro, em julho. Como já estava programado, eles fizeram o pagamento 2 meses antes, foi diluído. E também passou a pagar os 12 meses, porque nessa IPSS nós pagávamos 11 meses. Quando foi esse ano anterior, nós pagamos os 12, mas sendo que eles também diluíram esse valor de agosto durante o período do ano letivo. Então ajudou bastante, eles se organizaram assim dessa forma, e para os pais foi bom, porque a gente não pagava tudo de vez. Eu achei ótimo. E o que é que paga na escola pública? Se paga sim, gente. A gente compra livro, a gente compra material, tem alimentação, tem transporte, se a escola disponibilizar, tem essas coisas. E a CAF, que eu falei anteriormente, eu disse que ia explicar ainda. A CAF é exatamente o que acontece antes do período da aula, do início da aula, e depois do término da aula, do dia. E também serve para as férias, por exemplo, porque os meninos só têm aula até junho, junho. Então tem a CAF em julho, exatamente para a criança continuar indo à escola, tá? E tendo apenas atividades. Nesse dia eles já não participam de aulas, essas coisas, só atividades mesmo. Vão à praia, tem passeios, brincam, fazem, né, competições, enfim, eles ficam mesmo brincando o dia inteiro na escola, né? E comendo e pronto. E gastando energia. Gastando energia, que chega em casa ainda tem um bocado de energia, porque a mãe é assim. Então a CAF é para esses períodos, quando o professor também para corrigir prova, para corrigir as coisas, entende? Então a CAF funciona
dessa forma, e é paga. Aqui, como é? O período, se o menino ficar o período da manhã, que é de 7h30 às 9h, e o período da tarde, que é das 16h30 às 18h30, paga 40 euros mensal, tá? Mas se você só optar por ficar pela manhã, é 20. Se optar só para ficar pela parte da tarde, é 20, tá bem? E tem esse que você opta, que se eu não me engano é 80 euros, que você opta por já pagar tudo. Já os 2 períodos, manhã e tarde, em férias, e essas, quando a escola fecha, quando não tem professor, tá? Então paga 80 euros. E o restante das coisas, né? Se tiver passeio, se tiver alguma ajuda, alguma coisa assim, você também paga. Não é tão gratuito assim, sabe? Mas é um valor, claro, que menor do que um IPSS. E volto a dizer, não leve esse valor como regra. O que eu estou falando é de nossa experiência que a gente está tendo agora, tá? E até então eu só tenho essa informação. Mas ainda vai começar inclusive o período dessa inscrição da CAF. Começar agora segunda-feira. Amanhã mas como amanhã é sábado, não sei se vai começar mesmo amanhã. Mas eles disseram que começa agora em agosto e vai até dia 26 de agosto, no caso. E eu vou inscrever ela. Eu só dei uma olhada ali no site. Isso. Aqui é feito tudo pelo site da União de Freguesia daqui. Tá? Não é feito presencialmente. Aqui se preenche, você coloca lá o que você quer, faz o pagamento e pronto. Os lugares podem ser diferentes. Inclusive eu soube de uma pessoa que ela foi lá e conseguiu, na junta de freguesia mesmo, inscrever a menina dela. Então, com certeza é uma forma diferente de se fazer a inscrição da CAF. Tá? Então, quando você for fazer, procure se informar como é que funciona aí na cidade que você mora, tá? Não leve isso como regra, tá bom? O que pega muito é o horário que a criança entra e o horário que a criança sai. Quem é que vai pegar? Quem é que vai levar? Entendeu? Então, você tem que se informar. Daí você tem que ver todas essas questões antes de matricular seu filho. E uma coisa que eu não quero que você faça igual a mim. Preste atenção. Vá pesquisar. É como eu falei, eu dei sorte da minha menina ficar numa escola boa. E essa, por eu ouvir pessoas falarem e não ouvir também nada negativo, tá? E engraçado, eu quase que não vejo crianças indo para essa escola. Assim, descendo e tal. Tem uma pessoa que mora aqui, que ela sempre desce, umas 3 crianças. Esses meninos que eu vejo chegando, desce assim do autocarro e vai, umas 3 crianças. Mas eu vejo pouco, sabe? Não vejo tanto assim. Mas como desce bastante carro também, né? Pode ser que as pessoas também deixem as crianças de carro. Mas é isso que você tem que analisar. Quem é que vai pegar, quem é que vai levar, porque tem que estar lá na hora. Se você passar da hora, você paga multa. Eu paguei lá na IPSS umas 2 vezes só, porque eu tinha que pegar a Maia até às 18h30. Eu peguei às 18h31 e teve uma vez que foi 32. Então, eu paguei a multa, tá? Então, tem que ficar de olho. Tem que se organizar para chegar no horário. Sim, e o que eu ia falar para você não fazer igual a mim? Vá, passe na porta da escola durante o período letivo. Aí você vai encontrar uma mãe nesses horários mesmo que está dispensando as crianças. Aí para ela, fala assim, olha, tem alguma informação aí da escola? Como é? Você gosta? As professoras e tal. Porque eu já falei, né? Eu tinha falado com a menina lá que trabalhava aqui, né? Que já está lá na escola que a Maia estava estudando. Ela era da CAF. Ela não era professora, não era mãe de aluno. E às vezes que parou uma pessoa na paragem e me deu uma informação, né? Que a escola era boa. Só agora que eu mandei num grupo que eu participo, se alguém tinha alguma informação sobre a escola, que foi que uma senhora foi me responder no privado, que inclusive a filha de uma amiga dela é especial e foi muito bem acolhida aqui na escola e até hoje estuda aqui e gosta bastante. Então ela me falou muito bem, então aí já acalma um pouco o coração. E por que eu só fui saber agora, gente? Porque em janeiro, pelo fato de amar estudar em IPSS, e a gente também tem essa cultura de escola pública, né? Infelizmente,
A gente que é brasileiro, a gente sabe como é a escola pública no Brasil. Eu não queria que a Maia fosse para a escola pública. Eu desencanei tem pouco tempo. Eu desencanei, não, em pouco tempo não, eu desencanei quando eu matriculei. Eu disse, agora já foi. Eu tinha ido em janeiro ver uma escola. E meu marido assim achou a escola ótima. E a escola sempre ligando pra gente dizendo que não tinha vaga. Quando foi, menina? Ontem, dia 30 de julho, a escola não ligou dizendo que tinha vaga. Meu Deus, e agora? O que eu faço? E a Maia já matriculada aqui. E eu já o quê? Eu já tinha relaxado meu coração, já estava relaxada que a Maia ia estudar aqui. E só o fato de ser aqui perto, de eu ir andando, de não ter esse problema de ficar esperando no outro carro. Então eu já estava o quê? Decidida de que ela iria ficar aqui. Aí a escola liga e o coração faz o quê? Oh meu Deus, e agora o que eu faço? Mas o que foi que aconteceu? Meu marido foi lá ontem e pelo valor que ela calculou lá, a gente pensou o seguinte, ela quer muito fazer uma atividade que é ginástica acrobática. E a ginástica acrobática não é tão barata assim. Então a gente optou por deixar ela aqui mesmo na escola pública e a gente até passar pela experiência, né, gente? Eu acho que tudo é válido. E se porventura não for, a gente procura de escola, enfim. E botar ela para fazer outra atividade que ela goste, porque ela quer muito. E fora que também, agora que eu tô mais, né, trabalhando em casa, então eu já tenho essa flexibilidade de pegar ela na escola, de levar no dia dos meus clientes, eu consigo fazer essa logística, deixando, e ele também vai, é mais fácil aqui perto de casa, aqui do lado, vai ficar fácil para os dois. Nessa escola, nessa outra que chamou ela, eu teria que dar uma volta, porque assim, o autocarro que passa lá, ele é circular. Então ele vai para o terminal, do terminal, quando ele passa, quando ele tá vindo para cá, é que ele passa por lá. Então quando ele volta, ele já não passa. Aí nós teríamos que pegar 2 autocarros, 2 caminhonetas. E de período de chuva, e no inverno, que aqui em cima é um frio retado. Eu disse, não, eu vou optar e Deus está no comando, já deu tudo certo. E eu sei que a gente vai gostar e ela vai se adaptar e vai ser tudo maravilhoso. Eu tenho amigas também que têm filhos na escola pública e não falam mal. Não é essa, mas em outras. E amam a escola, não tem queixa não. Aí agora chegou a parte. Como é que a gente passou esses 4 anos nessas férias escolares? Como eu te falei, eu vim consciente do que eu iria ter que fazer. Meu marido trabalhar. E eu ter meus horários para que eu pudesse ficar com ela, né? Então, nessas férias, o que a gente fazia? Como eu já tinha minhas casas que eu faço limpeza, que eu trabalhava e até hoje eu trabalho. No primeiro ano, nós revezamos, nós dois. No segundo, nós conhecemos um casal e nós nos tornamos amigos. Eles também tinham, inclusive, fomos nós conhecemos, foram as 2 meninas, são as 2 da mesma idade. Nós nos tornamos amigos através delas e assim, em um ano, no outro ano, no caso, a gente revezava, uma ficava com outra, ela trazia para cá, eu levava para lá, e também a mãe dela vinha. A mãe dela vinha para cá nas férias e acabava ficando com a minha menina também. E foi assim que a gente conseguiu. E é o que eu falei, é preciso construir uma rede de apoio. Aí agora esse ano o que vai acontecer? Luciano conseguiu 15 dias de férias, agora em agosto, os 15 últimos dias. E a gente, agora nos primeiros, vai ter que ficar revezando. Ele pediu à empresa para não colocar ele durante o período da manhã para poder fazer as casas que eu faço, e ele só trabalhar do fim da tarde para a noite, para a gente poder conciliar. Porque essa minha amiga foi-se embora. Foi-se embora para Leiria, daí eu já não consigo mais contar com ela, né? Infelizmente. Eu tenho até outra amiga que também ficava, mas ela também foi-se embora para longe também, para outro lugar. Fica bem distante daqui, a 1 hora de distância. E não dá. Então é assim que a gente vai ter que se organizar. Mas sem desespero. Eu nunca me desesperei. As pessoas ficavam desde junho. E aí, como é que vai ser? Tá chegando o período. Eu disse, rapaz, ainda não estou me aborrecendo com isso. Não estou me aborrecendo, não. Vai resolver. Todo ano resolveu. Então,
esse ano também vai resolver. E graças a Deus que eu tenho essa flexibilidade, eu estou construindo ainda, né, essa flexibilidade de ficar em casa e ficar com ela. Graças a Deus. Então era assim que a gente resolvia, essa foi a nossa solução. E eu espero que você que está aqui também tenha conseguido uma solução, porque eu sei que a gente veio para aqui com sangue no olho e a gente consegue. Se a gente veio para cá, minha filha, a gente consegue fazer qualquer coisa. Eu sei disso e você sabe também. Tá bom? Então me diz aqui, me conta sua experiência, como é que tá sendo essas férias escolares que já estão aí à porta. Agora, né? Hoje é o último dia. Inclusive, hoje eu perguntei até a mãe, e aí, amor, tá triste? Ainda bem que já está acabado. Eu achei que a Bíblia fica triste porque ainda vai para outra escola, né? Já não volta para a mesma, mas eu acho que só vai cair mais a ficha mais para frente. E assim, as amiguinhas continuam se vendo, né? No parque ou qualquer coisa assim, enfim. Agora que ela vai ficar entediada em casa, vai. Vai ter que arrumar alguma coisa para fazer. Inclusive, me segue no Instagram, eu tô dando algumas dicas lá, vocês saberem mais assim de histórias. Eu posto mais, né, durante o meu dia a dia. E dou dicas de coisas para fazer, né? Às vezes surge assim alguma novidade e eu vou lá postando, tá? O link clicável, toda vez que eu vou falar isso eu embolo. O link clicável está na descrição do vídeo, tá bom? Um cheiro, fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí, vamos nos arrumar para o último dia de aula. É coragem, tá? Não, mas é o último dia, depois é só férias. Você vai se despedir, entre aspas, dos seus amigos, das professoras, dos meus alunos, toda a gente aqui. As férias, as benditas férias chegaram. Vamos perto. E aí? Eu vou ter 6. Olá. Olá.